vez. Sou muito grata ao nosso pastor Robson Ferreira, juntamente com a pastora Norma e os seus filhos, e também ao nosso pastor João Paulo, juntamente com a nossa pastora aqui local e os obreiros, que Deus tem feito grandes obras, né? Eu sou grata também a Deus porque hoje, nessa noite, eu tive o privilégio de ter aqui conosco o meu sobrinho, né, Henrique, ali da França, juntamente com a Mona Carla, que Deus tem nos proporcionado. E eu creio que logo também Deus vai nos dar uma igreja ADEF ali, né? Assim como eu creio que já chegou na Bélgica e logo vai chegar mais no meio ali. Inclusive, essa semana já 2 pessoas me perguntaram aonde seria essa igreja ali na Bélgica. Se era perto ali da onde a gente pastoreava, mas ainda é um pouco longe, mas eu creio que nós vamos chegar mais perto, né? Deus tem trabalhado e tem feito grandes coisas. E nessa noite, para nós ganharmos tempo, eu quero estar falando aqui de uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, desde o momento que o nosso irmão me convidou para estar aqui nessa noite, sobre o Deus desconhecido. Fala para o seu irmão aí, o Deus desconhecido. O Deus desconhecido. Para muitos, porque para nós conhecemos Ele muito bem. O Deus desconhecido para aqueles que só às vezes ouviu falar de outra maneira, né, em outra circunstância, mas nós conhecemos muito bem porque é o Deus criador do céu e da terra. O Deus que age de uma forma sobrenatural nas nossas vidas. Abra as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 17 e no versículo 16. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E no versículo 23 diz assim: porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém? Depois nós vamos decorrer alguns versículos aqui dentro desta palavra. Mas quando eu estava meditando na palavra do Senhor, preparando e perguntando ao Espírito Santo em que direção, em que razão seria esta palavra. Nós sabemos que Deus, Ele trabalha de várias maneiras, em várias situações e em cada tempo. Quando nós colocamos a disponibilidade do Espírito Santo para que Ele venha trabalhar e fazer conforme o que Ele quer, do momento que Ele quer, na hora que Ele quer, então o Espírito Santo começa a trazer à nossa memória algumas coisas, alguns fatos, alguns relatos que vai preenchendo sobre as nossas vidas e trazendo para nós a resposta daquilo que nós buscamos. Nós sabemos que Deus, Ele em todo tempo tem um propósito, e em cada objetivo do seu propósito, Ele tem pessoas preparadas para que seja realizada a sua obra em todos os lugares. E observamos as palavras aqui, a qual, quando o Espírito Santo ali se movia de uma maneira intensa no coração do apóstolo Paulo. Viemos aí entender a profundidade do que, como o Espírito de Deus trabalhava dentro de si, trazendo para ele uma inquietação
espiritual para dar para ele uma oportunidade de uma grande visão ampla, o porquê que ele estava ali naquela cidade, naquela época, naquele tempo. E o Espírito Santo se movia dentro dele, trazendo para ele uma visão. Assim como um dia, quando o Senhor escolheu Neemias para fazer toda aquela trajetória de restauração nos muros, que ele sentiu aquela palavra quando chegou até ele, a necessidade, o Espírito de Deus começou a mover dentro de si. Mas o Espírito de Deus queria trabalhar de uma forma, porque havia uma cidade destruída que precisava ser restaurada. E só o Espírito de Deus para trazer as estratégicas na hora exata. E dentro desta palavra, a qual o Espírito Santo trabalhou ao meu coração, foi algo assim que eu observei de uma maneira muito peculiar. A profundidade, a grandeza do Espírito Santo quando Ele quer trabalhar em um local, em uma cidade e restaurar um povo. São estratégicas e maneiras diferentes que Deus age. Observa bem que o apóstolo Paulo, enquanto ele estava ali, que o Espírito Santo trabalhava dentro de si. Quando nós paramos para analisar o texto, a palavra e alguns estudos relatam que Paulo andava pela cidade. Ele caminhava ali e começou a ver ali alguns altares. E havia ali vários e vários deuses diferentes. Havia ali um povo que adorava deuses de várias maneiras. Mas em todo aquele contexto, em toda aquela situação, mesmo sem conhecer, mesmo no meio de tanta idolatria, mesmo no meio de tantas coisas que ali estava acontecendo, mesmo ali, tinha um local a qual alguns adoravam, mesmo sem conhecer. Porque a necessidade do homem é tão grande para adorar, que eles não importava a quem eles adoravam. A idolatria ali era uma forma tão grande e agia de uma maneira tão grande, que a cegueira espiritual tomava conta daquele povo. Mas quando chegou o momento da glória do Senhor ser manifestada naquele lugar, de Deus alcançar aquele povo, então Deus colocou no coração de um homem que foi levantado através do Espírito Santo para fazer a diferença no meio daquela idolatria. Eu não sei se vocês já viveram algumas situações desta maneira, ou se algum de vocês já foi enviado em cidades que aquele povo era totalmente idólatra, mas pela grande e infinita misericórdia de Deus, Deus já me deu a oportunidade de estar em lugares e entrar em cidades que a idolatria tomava conta de uma forma muito grande, mas ali no meio daquele povo, no meio daquelas cidades, sempre tinha, ainda que fosse um pequeno número daqueles que adoravam ao Senhor em espírito e em verdade. Porque para o Espírito de Deus trabalhar, para o Espírito de Deus manifestar, para o Espírito do Senhor agir, não precisamos de muita coisa.
Nós precisamos somente dar liberdade ao Espírito Santo e entender qual é a estratégia do local que Ele nos colocou para ser povoado por Cristo. O nível da idolatria era grande, mas quando chegou o momento da manifestação de Deus, foi o Senhor que deu a última palavra naquele lugar. O apóstolo estava ali, se enchendo, se preparando. E quando ele começou a lhe ver, quantas crenças, quantas pessoas estavam ali vivendo momentos ali de adoração, de intensidade, a tanta idolatria. Mas ele disse: agora é a minha vez de falar para este povo que aqueles altar ali, a qual não tem nome de nenhum Deus, que está focalizado ali naquele local, simplesmente tinha uma escrita: ao Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido, a qual Paulo estavam ali agora para começar a ensinar aquele povo, que era o Deus do céu e da terra, o Deus que age onde nós não podemos agir, o Deus que entra aonde nós não podemos entrar, o Deus que realiza milagre aonde nenhum Deus estranho pode realizar, o Deus que faz a diferença. Não importa os nossos anéis no dedo, não importa aquilo que somos ou temos, não importa aquilo que as pessoas pensam que é ou não. Importante é que o Deus que age é o Deus do céu, é o Deus que manifesta. Esse Deus que faz milagre, que fez milagre, é o mesmo Deus que colocou dentro de cada um de nós o Espírito Santo de ousadia, para nos dar a liberdade de entrar em todas as nações e declarar que existe um Deus, Criador do céu e da terra, que através da nossa vida como canal faz milagres, sinais e maravilhas. Este Deus que Paulo aqui expressava e começou a mostrar para aqueles grandes, para aqueles que pensavam que eram grandes, para aqueles que pensavam que tinha ali todo um conhecimento. Mas ele começou a expressar, ele começou a mostrar para eles o Deus Criador, o Deus que formou o homem, o Deus que verdadeiramente trouxe a existência a todas as coisas. E eu acho muito incrível quando ele expressa aqui dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Vocês conhecem esse Deus? Vocês acreditam nesse Deus? Vocês acreditam que ele continua fazendo milagres? Continua fazendo maravilhas? Continua mudando história? Continua realizando milagres? Esse Deus, ele não mudou.
Mas eu quero dizer para vocês algo. O Deus do céu não mudou. Mas o homem que apresenta Deus aqui, muitos mudaram. O Deus do céu não mudou. Ele continua o mesmo. Mas aqueles que muitos era para ter ainda dentro de si o mesmo espírito que era gerado dentro de Paulo, dentro da convicção de levar e de ensinar o Deus Todo-Poderoso. Esse sim tem mudado. E muitas vezes tem levado a pessoas a não ver o Deus do céu como Ele é. Diga para o seu irmão: misericórdia. Muitos estão levando o Deus do céu de maneira errônea e tem causado ainda muitas divisões. E em vez de levar a pessoa a conhecer o Deus Todo-Poderoso, tem levado a um Deus que não fala, que não vê, que não manifesta. E muitos daqueles que era para estar cheio totalmente do Espírito Santo, para fazer a diferença, para ter estratégia, aonde é colocado? Infelizmente, muitos têm deixado que esse altar seja ainda desconhecido por muitos. Mas Paulo aqui nos dá um exemplo muito grande do que é verdadeiramente ter a convicção de um chamado, de um propósito. Eu tive uma experiência muito grande esses dias, quando eu deparei com várias situações e vi várias situações de pessoas que tinham tudo para estar ali falando do grande amor de Deus, de pessoas que já viveram grandes milagres extraordinários da parte de Deus. E hoje, simplesmente, estão fazendo parte daqueles que estão voltando à idolatria. Mas Deus, assim como Ele levantou o apóstolo Paulo para fazer a diferença ali no meio dos romanos, esse mesmo Deus está levantando homens e mulheres na ADEF que tem avançado e tem levado e chegado ali aonde há tantas pessoas que estão adorando no meio de tanta idolatria e levando para eles o conhecimento do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus que faz, do Deus que manifesta, do Deus que destrói todas as cadeias malignas e maléficas. Está entrando em territórios que verdadeiramente a idolatria tem sido lançada por terra, e a verdade do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, que tem alcançado os corações e quebrado as cadeias de uma forma sobrenatural, porque o Espírito de Deus tem agido de uma forma extraordinária e tremenda, e de maneira que muitos de nós não entendemos.
E o apóstolo diz assim: nem tampouco é servido por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mão de homens. O nosso Deus, a qual o apóstolo Paulo tem ministrado ao coração de todos aqueles ali que no momento estavam em Atenas, mostrando para eles que ainda que eles adoravam um Deus que não era conhecido para eles, mas era um Deus conhecido para Paulo. E que agora chegou o momento de ser revelado a eles a grandeza desse Deus, que muda a história do homem, que transforma a história do homem e faz a diferença. Este Deus que ele age de uma maneira tão grande, tão sublime, tão especial, que traz a cura para que aqueles que estão com os olhos fechados se abram e deixa que o Espírito de Deus penetra dentro de cada um de nós, para que nós venha ver que o que Deus tem ainda para realizar através de cada um de nós é este mesmo Deus que usou através do seu Santo Espírito a vida de Paulo, ao levantar ele ali para levar essa palavra genuína e verdadeira para aqueles que não conheciam, que estavam ali vivendo em um lugar, em momentos totalmente fora do projeto e da presença do nosso Deus. Mas o nosso Deus, ele sempre levanta aqueles que querem ser levantados para fazer a diferença. Quantos de vocês aí quer ser levantado por Deus? Mas para ser levantado por Deus, tem que saber a entender aonde é que você está. Qual que é a sua posição? E qual que é o verdadeiro espírito que está dentro? Qual é a sua convicção? Porque muitos têm falado muito e vivido muito pouco o que é a realidade de Deus. Tem muitos que gritam e pulam, mas está totalmente fora da realidade de Deus. Tem muitos que dizem que conhece Deus, mas está muito longe da realidade de Deus. Tem muitos que dizem que são isso, que são aquilo, está totalmente longe da presença de Deus. Estão buscando espíritos ali que por um momento glorifica, exalta, pula da pipoca, piroleta, mas está totalmente fora da presença de Deus. Dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra totalmente diferente. Parece que o Deus que eles conhecem na igreja é diferente daquele que eles vivem lá fora. Mas a diferença da vida de Paulo era que quando verdadeiramente ele conheceu e deixou que o verdadeiro Espírito Santo movesse dentro dele, agora ele estava verdadeiramente levando aquele povo a conhecer o Deus Criador do céu e da terra. O Deus que verdadeiramente fez a diferença. E ali aonde ele passava, e aonde ele começava a ensinar, ele começou a trazer para si aqueles que só conhecia os deuses estranhos, os deuses que não falavam, os deuses que não via, os deuses que não manifestava. Mas agora
Paulo chama eles e começa a dizer para eles: esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço. E esse Deus que fez os céus e a terra, esse Deus que me levantou, esse Deus que mudou a minha história, esse Deus que também alcançou vocês aqui nesse dia de hoje, é o Deus que muda a história da sua vida. É o Deus que te levanta para fazer a diferença aonde é que você colocar a planta dos seus pés. Esse Deus que nós conhecemos, que o mundo não conhece. Esse Deus que quando Ele nos leva em alguns lugares e que você entra pensando que é alguma coisa, o Espírito do Senhor começa a mostrar e revelar para vocês ali que verdadeiramente qual é o Deus que aquelas pessoas estão servindo e qual é o Deus que você serve para fazer a diferença naquela casa, naquela vida que você está entrando, que Deus está te dando a oportunidade para conhecer. É esse Deus, irmãos. É esse Deus que nós precisamos verdadeiramente levar à humanidade. É esse Deus que nós precisamos levar para fazer a diferença. E esse Deus que a palavra do Senhor disse, porque nele vivemos nós e existimos, como também alguns de vós. É esse Deus que nós acreditamos, que levanta o pó do monturo e coloca em lugar de sublime trono. É o Deus que nós conhecemos, que pega aquele que parece diante de muitos que não vale nada, mas que faz assentar entre os príncipes. É este Deus que nós servimos, que pega o coxo e faz ele andar, que pega o surdo e faz ele ouvir, que pega o mudo e faz ele falar, porque ele é o Deus que zela e vela pela sua palavra. E este Deus que nós conhecemos, que nos usa através do louvor, através da oração, através da sua palavra, para fazer a diferença aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. E é esse Deus que nós servimos, e está aqui nessa noite, vendo que você está cansado, vendo que o seu corpo físico precisa descansar, mas vendo que o Espírito dele que está sobre a sua vida, que quer verdadeiramente ser usado de uma forma sobrenatural e ser levado a dimensões que ainda não conhecem, para fazer a diferença aonde vocês colocarem a planta dos vossos pés. Esse Deus que usou Paulo para fazer a diferença ali no meio dos romanos, é esse mesmo Deus que quer usar você, que quer me usar, para que nós vamos e fazemos a obra do Senhor aonde quer que nós estivermos. Aonde o Senhor nos enviar, aonde Ele nos levar, que nós vamos chegar lá e dizer para aquele povo: até hoje vocês não conheceu o Deus genuíno e verdadeiro, mas hoje eu estou aqui para te apresentar o Deus do céu, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que age aonde nós não podemos agir, e o Deus que entra aonde nós não podemos entrar. O Deus que vai te usar através do louvor, o Deus que vai utilizar as suas mãos para levantar e abençoar as nações, o Deus que vai te levantar sobre todos os povos, para que você vá e fale do seu amor, da sua grandeza, do seu poder. Levantai e colocai-vos de pé nesse momento. Nós vamos estar orando para
para que o Espírito de Deus, o mesmo Espírito Santo que colocou uma grande inquietação dentro do coração de Paulo e trouxe a ele a revelação que no meio daquele povo totalmente incrédulo, ele poderia fazer a diferença ali e levar aquele povo o verdadeiro Deus. E é esse mesmo Deus que eu creio, que está aqui, que ouviu o nosso clamor, que viu o seu sacrifício de estar aqui nessa noite. Esse mesmo Deus que vai levantar você, Silvio, para ir sobre tantas nações ainda, sobre tantos lugares, e levar e dizer: eu conheço um Deus que me transformou. Eu conheço um Deus que me levantou da cadeira de roda. Eu conheço um Deus que me curou de câncer por 3 vezes. Eu conheço um Deus que mudou a história da minha vida. Eu conheço um Deus que mudou totalmente a minha vida. Eu conheço um Deus que faz o que você nem imagina, que te formou desde o útero da sua mãe e te deu tudo aquilo que você precisa desde o princípio. E é esse Espírito de Deus que está sobre a nossa vida, que também vai agir de uma forma sobrenatural sobre a sua vida. Leve aqueles que não conhecem o Deus desconhecido para este povo, mas conhecido por você e pela intimidade que você tem com o seu Deus. Pai, nós te louvamos. Eu tenho a plena certeza e a convicção. Espírito de Deus, eu tenho a plena certeza e a convicção que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje, e Tu és eterno. E a Tua palavra disse que antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que está dentro do nosso coração. Pai, eu quero te pedir que através do Teu Santo Espírito, levanta, Senhor amado, a cada um, com muita ousadia e com muita graça, determinando, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, dando para eles estratégica, assim como o Senhor deu para Paulo, levar, Senhor amado, aquele povo que servia a tantos deuses estranhos, mas o Senhor deu para eles a oportunidade de conhecer um Deus que verdadeiramente o Deus vivo e poderoso. Assim também, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos a cada um de nós, que o Senhor nos leva em dimensões de uma forma sobrenatural e nos coloca sobre aquelas pessoas que necessitam conhecer o Seu amor, a Sua graça e o Seu poder. É assim que eu creio, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus.